primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de fitness e estratégias evolutivamente estáveis é que as espécies e principalmente o indivíduo, lembrem que sempre a gente tem que tratar a nível individual, existe um ótimo fisiológico. Isso quer dizer o quê? Que existem condições ambientais e inclusive sociais que determinam um ponto em que o indivíduo ele vai ter um sucesso reprodutivo maior. Por exemplo, aqui nesse gráfico a gente tem no eixo X a umidade relativa do ar de um habitat que o animal pode ocupar e o fitness do indivíduo. E aqui a gente tem nessas curvas temperaturas do ambiente, ok? A gente percebe o quê? Que o ponto ótimo para que o fitness realizado do indivíduo seja maior, né? Que haja um melhor desempenho do indivíduo, a gente tem 32 graus e meio de Celsius, né? E 90% de umidade relativa do ar. A 30 graus, a gente tem um ponto ótimo a 85% de umidade relativa do ar. E a 35 graus, 95%. Certo? E vejam que essas curvas elas são diferentes. Aqui no gráfico B, a gente vê um gráfico da temperatura em relação à umidade relativa do ar, que é a mesma coisa que esse gráfico com outra representação. Vejam que o ideal para esse indivíduo, podemos extrapolar isso para populações, para espécie, dependendo do nível da análise, a gente tem que os 32 graus e meio e 90% de umidade é o ponto ótimo para que o fitness seja o máximo possível para aquele indivíduo. Esse gráfico aqui é a mesma representação dos outros dois gráficos, só que aqui a gente tem uma representação de temperatura por umidade. E essas áreas, elas representam áreas de maior fitness, um fitness intermediário e uma área de menor fitness. Então a gente tem limiares, ou seja, limitadores, né, ambientais que influenciam onde o indivíduo vai ter um fitness maior. Por exemplo, esse fitness pode estar relacionado em um peixe, né, com a velocidade natatória, a velocidade que o indivíduo consegue se locomover na água, pensando num peixe. Em relação à temperatura, certo? Vejam que conforme a temperatura, né, você tem um desempenho natatório em centímetros por segundo de deslocamento diferente, certo? Então, conforme você aumenta a temperatura, você tem um deslocamento mais rápido, né? Então tem uma dependência ambiental para a fisiologia daquele animal. E essa dependência ambiental pode determinar, então, não somente as características comportamentais do indivíduo no ambiente, mas, consequentemente, também o fitness daquele indivíduo naquela população, naquele espaço, naquele tempo. Isso, por fim, vai determinar a amplitude de nicho, ok? Do indivíduo, da espécie ou da população, no caso. E essa amplitude de nicho é o quê?
o quanto essas curvas, essas áreas, elas abrangem das variáveis ambientais. Então, quanto menor essas curvas, essas áreas, menor a amplitude do nicho, certo? E essa amplitude ela é filtrada por filtros ecológicos, certo? Esses filtros que são as variáveis ambientais, aqui temos duas, por exemplo, e elas são infinitas. A gente pode nomear infinitas variáveis que podem influenciar o indivíduo. Elas vão limitar aonde esse indivíduo pode ir. E além disso, determinar as situações, as probabilidades, de forma estocástica, inclusive, onde esse indivíduo vai ter um maior fitness, onde ele vai ter maior sucesso reprodutivo. Essa questão depende muito do indivíduo, principalmente de como ele aloca recursos em uma característica ou outra. Essa característica pode ser comportamental, pode ser fisiológica, morfológica, né? E essas características são substratos para a seleção, né, atuar. Ou seja, a evolução de caracteres, o sucesso reprodutivo daquele indivíduo vai ser influenciado de forma que serão selecionadas essas características dependendo do ambiente que o animal está inserido. Se ele apresenta uma plasticidade fenotípica, ele vai se adaptar melhor a diferentes contextos ecológicos. Por exemplo, vamos comparar um animal que não tem plasticidade fenotípica em alocação de recursos em resposta a uma variação ambiental que é a disponibilidade de algum recurso. Então a gente tem o traço X em preto e o traço Y em azul. Digamos, por exemplo, que o traço X é tamanho corporal e o traço Y é, por exemplo, alguma coloração de camuflagem, certo? Ou algum ornamento sexual para atrair uma fêmea. Se a gente tem uma quantidade menor de recurso ou uma quantidade maior de recurso, vocês podem perceber que nas duas condições o crescimento dessa curva, ou seja, de investimento nos dois caracteres, são equivalentes quase, né? A gente tem duas curvas de crescimento similares. Ah, mas investe mais no X do que no Y. Sim, mas nas duas situações a gente tem investimento maior no traço X, por exemplo, o tamanho corporal. O que isso quer dizer? Que em situações ambientais onde há maior disponibilidade de recurso, o bicho é maior e o bicho é mais colorido, por exemplo. Ele tem mais recursos para investir em pigmentos. Agora vamos analisar a situação B, que é onde existe plasticidade fenotípica de alocação de recursos, né? E você tem uma situação com poucos recursos e o indivíduo ele investe mais no traço X, tamanho corporal, aqui, do que no traço Y, que é coloração. Então, com pouco recurso, o bicho é grande, mas ele é pouco colorido, por exemplo. Quando há maior disponibilidade de recurso, esse indivíduo ele tem no genoma dele um gatilho de expressão gênica que vai proporcionar que ele tenha plasticidade na expressão dessas características, desses traços. Então, em um outro ambiente com maior disponibilidade de recurso, ele mantém praticamente o mesmo nível de investimento no tamanho corporal, né, reduzindo apenas um pouco. Ou seja, ele é um pouquinho menor do que quando há pouco recurso. E o investimento na característica coloração, por exemplo, que é essa azul, a gente tem um aumento considerável. Ou seja, essa mudança de investimento
de X para Y, é uma plasticidade fenotípica que permite o indivíduo explorar diferentes ambientes e garantir um fitness expressivo em ambientes diferentes. Ou seja, num ambiente aqui com poucos recursos, talvez o tamanho corporal aumente o fitness, né? E aqueles que investem mais em cor, eles perdem na competição por recursos. Mas quando tem recurso disponível para todos, por exemplo, com uma maior quantidade de recursos, aqueles que investem em tamanho corporal apenas, eles vão perder, porque não há mais competição por recurso como havia aqui. E agora os que vão se sobressair naquela população são os que investem em coloração para atrair as fêmeas, por exemplo.